Gente, hoje temos uma data de extrema importância. É o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E nós vamos abordar esse tema sensível, porém fundamental. Nesta data é necessário não apenas conscientizar, mas também compreender os aspectos comportamentais e as consequências desse grave problema que afeta milhões de crianças em todo o mundo. E para nos auxiliar nessa discussão, está com a gente a psicopedagoga Ana Paula Barbosa. Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda ao Revista. Boa noite, obrigada. Me sinto tão bem de estar aqui novamente conversando com você, é um prazer. Muito Legal, obrigada. eu também. É muito bom te receber aqui novamente, viu? Bom, para a gente começar, Ana Paula, o trabalho infantil compromete diretamente o desenvolvimento integral das crianças. Explica para a gente, por que é tão importante combater o trabalho infantil? Bom, é muito importante a gente olhar que uma criança que ela entra nesse ciclo de trabalho infantil, ela vai ter vários aspectos da sua vida afetados. Um deles é a aprendizagem. Então, um dos primeiros momentos é a retirada da escola. Então, quando a criança sai da escola, ela acaba afetando toda essa sua via de aprendizagem. Então, imagina esse desenvolvimento que deveria estar sendo para aprender questões motoras, sensoriais, aprender sobre o mundo, a letras, de repente, isso não é prioridade e acaba tendo que trabalhar e custear a sua própria vida. Então, a gente tem que entender que um dos principais questões e áreas afetadas é a educação, é a aprendizagem dessa criança. Mas outra questão também é o físico e a exposição de trabalho braçal que a criança pode ter, o maior risco, a vulnerabilidade que ela fica, então vai ter maior exposição à violência, violência sexual, abuso sexual, violência também, agressão para que ela continue ou não o trabalho. Então, a gente vê a realidade de como o trabalho infantil foi sendo forçado e delineado ao longo da história de um modo muito agressivo, nada benéfico para as crianças. Mas também a estrutura, hoje a gente tem pesquisas comprovando que a estrutura do cérebro também muda diante do que é exposto. Então, a violência que essa criança é colocada, ela libera um estresse tóxico muito maior, que então é mais hormônio, mais cortisol nesse corpo, e essa criança começa a responder à interação, ao seu meio social de modo mais impulsivo. Então, a gente vê mais depressão, mais ansiedade, e no futuro, então, isso vai repercutir na saúde física, psicológica e social dessa criança. É verdade, porque os impactos do trabalho infantil são duradouros, né, Ana Paula? É comum alguns adultos defenderem aí o trabalho infantil, justificando que trabalharam quando crianças, né, e não morreram. É a frase que dizem. E talvez as pessoas não associem que algumas de suas dificuldades de hoje foram geradas pela exposição ao trabalho quando eram crianças, tinham imaturidade para estar ali exercendo um trabalho. Quais são os impactos de longo prazo do trabalho precoce na vida dessas pessoas? Até mesmo para que elas identifiquem e busquem apoio emocional. Exatamente, como eu disse, quando você desenvolve nesse ambiente que é tóxico e que vai gerar uma resposta desse corpo, desse organismo ao meio, então isso vai ficar ao longo da vida, né? Então a gente vai ter essa estrutura aí do cérebro alterada. Então a probabilidade é muito maior da gente ter uma depressão, da gente ter um transtorno de ansiedade e outros problemas de saúde mental. Então, observar também a alteração do sono. Então, são pessoas que têm uma rotina diferente. Imagina uma criança que é acordada às 5 horas da manhã para trabalhar, que não conseguiu cumprir as 12 horas de sono, que a gente sabe que na infância, principalmente na primeira infância, é o sono que vai ajudar com que ela aprenda, com que ela cria vias neurais mais seguras e afetivas e efetivas de desenvolvimento e aprendizagem. Então, se ela não dormiu o suficiente, se ela não absorveu, não teve essa qualidade de vida, ela vai a vida toda responder de um modo diferente. Então, observar que a gente parece que sobreviveu, mas está tomando remédio para dormir, né? Então, assim, vive uma vida mais acelerada, responde com agressividade, tem dificuldade de se relacionar com o outro. Isso tudo já é reflexo de uma infância que não foi vivida
que não foi aproveitada, que não foi sentida, mas explorada, né? Sim. Agora, Ana, como se dá o processo de recuperação e reintegração dessas crianças na sociedade? Então, primeira coisa, a gente tem que entender qual o meio que você está identificando o trabalho infantil, né? Então, no Brasil, a gente tem lei que vai proteger as nossas crianças, elas não podem estar trabalhando, criança tem que estar na escola, criança tem que brincar, tem que vivenciar as suas experiências, tem que sentir a infância, né? Então, é experiência, a gente fala, infância é viver experiências que são únicas, que são motoras, que são a construção da cognição que ela vai ter nesse ambiente que é familiar e também na escola, né? Então, a sociedade tem que cuidar e proteger para que a criança tenha isso. Por isso, a gente tem leis que vão assegurar que o trabalho infantil é proibido. Então, quando a gente identifica, por exemplo, trabalho infantil numa fábrica, né? Eu me formei numa universidade no interior de São Paulo que tinha grandes fábricas de calçado. E aí, às vezes, a gente descobria, até era um projeto de extensão da faculdade, e a gente ia ver que tinha crianças costurando sapatos. Então, assim, como que tinha que agir? Então, a gente tinha que primeiro denunciar o que estava acontecendo, porque tem que atuar, principalmente os adultos que estão por trás disso, e aí retirar essa criança desse ambiente, buscar apoio também para a família, porque às vezes a família também é conivente, concorda, está ali apoiando que isso aconteça. Então, orientar sobre as consequências, o quanto isso não faz bem para aquela criança. Então, buscar apoio tanto para a família quanto para a criança. Aí, apoio psicológico, psicopedagógico, que eu vou ter que reintegrar essa criança no processo educativo, na escola, né? Então, apoiar de forma integral, com uma equipe multidisciplinar, e eu falo que não só para criança, porque muitas vezes a família precisa também de orientação. É verdade. E a gente deve lembrar, minha gente, que cada criança tem o direito inalienável de desfrutar da sua infância, de brincar, estudar e desenvolver-se plenamente. O trabalho precoce nega esses direitos, minha gente, direitos fundamentais, e compromete o futuro dessas crianças, viu? É nossa responsabilidade, minha, sua, da coletividade, tá? Lutar por um mundo onde todas as crianças tenham acesso à educação de qualidade, à proteção e às oportunidades que merecem, viu? Somente através da conscientização, da ação conjunta aí e do comprometimento de todos, a gente pode erradicar o trabalho infantil e garantir um futuro promissor para as gerações vindouras. Ana Paula, muito obrigada pela sua contribuição. Mais uma vez, você é sempre bem-vinda por aqui, viu? Adoro, obrigada. Espero a gente trocar mais, né? Obrigada por esse espaço da gente estar conscientizando e mudando o futuro aí das nossas crianças. Tá certo. Um beijo para você. Tchau, tchau.